Estamos iniciando Orando em Família, um encontro com Deus através deste devocional. Este é o momento de fortalecer a nossa saúde física e espiritual. O tema de hoje, um presente único. Uau! Leitura bíblica. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 40, versículo 48 ao capítulo 41, versículo 26. A palavra diz: Então me levou ao vestíbulo do templo, mediu cada pilar do vestíbulo, 2,5 metros de um lado e 2,5 metros do outro. A largura do portão era de 1,5 metro de um lado e 1,5 metro do outro. O comprimento do vestíbulo era de 10 metros e a largura de 6 metros. Era por degraus que se subia até lá. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e outra do outro. Então ele me levou ao templo e mediu os pilares, 3 metros de largura de um lado e 3 metros de largura do outro, que era a largura do tabernáculo. A largura da entrada era de 5 metros, e as paredes laterais tinham 2,5 metros, uma de cada lado. Também mediu a profundidade da nave e deu 20 metros. Mediu a largura e deu 10 metros. Entrou na parte interior, mediu o pilar da entrada e deu 1 metro. Mediu a largura da entrada e deu 3 metros. Também mediu o seu comprimento e deu 10 metros. Mediu a largura e deu 10 metros, na parte frontal da nave. Então ele me disse: Este é o Santo dos Santos. As câmaras laterais. Depois ele mediu a parede do templo, 3 metros de espessura. A largura de cada câmara lateral era de 2 metros. Essas câmaras ficavam em toda a volta do templo. As câmaras laterais estavam em 3 andares, câmara sobre câmara, 30 em cada andar. E havia reentrâncias na parede do templo ao redor para as câmaras laterais, para que as vigas se apoiassem nelas e não fossem introduzidas na parede do templo. As câmaras laterais aumentavam em largura de andar para andar, correspondendo às reentrâncias do templo de andar em andar ao redor. Por isso, o templo era mais largo em cima. Assim se subia do andar inferior para o superior, passando pelo andar do meio. E vi um pavimento elevado ao redor do templo. Eram os alicerces das câmaras laterais de 3 metros de altura. A grossura da parede externa das câmaras laterais era de 2,5 metros. A área aberta entre as câmaras laterais do templo e as outras câmaras tinha 10 metros de largura por todo o redor do templo. As entradas das câmaras laterais estavam voltadas para a área aberta, uma entrada para o norte e outra para o sul. A largura da área que sobrava era de 2,5 metros ao redor. O edifício do lado oeste. O edifício, que estava numa área separada do lado oeste, tinha a largura de 35 metros. A parede do edifício tinha 2,5 metros de espessura ao redor e o seu comprimento era de 45 metros. As medidas totais do templo. Então ele mediu o templo, 50 metros de comprimento. A área separada, o edifício e as suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura da frente do templo e da área separada do lado oeste era de 50 metros. Também mediu o comprimento do edifício, que estava na área separada e por detrás do templo, e as suas galerias em cada lado, e deu 50 metros. O templo propriamente dito, o Santíssimo, o vestíbulo do átrio, os umbrais, as janelas estreitas e as galerias ao redor dos 3, diante do umbral, estavam cobertos de madeira ao redor, e isto desde o chão até as janelas, que estavam cobertas. No espaço em cima da porta e até o templo de dentro e de fora, e em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura, a saber, querubins e palmeiras. Entre um querubim e outro querubim havia uma palmeira.
Cada querubim tinha 2 rostos. Um rosto humano olhava para a palmeira de um lado, e um rosto de leão olhava para a palmeira do outro lado. Era assim por todo o templo ao redor. Desde o chão até acima da entrada havia querubins e palmeiras, até mesmo pela parede do templo. Os batentes do templo eram quadrados e a entrada do Santo dos Santos tinha a mesma aparência. O altar de madeira. O altar de madeira tinha 1,5 metro de altura e o seu comprimento era de 1 metro. Os seus cantos, a sua base e os seus lados eram de madeira. O homem me disse: esta é a mesa que está diante do Senhor. As portas. Tanto o templo quanto o Santo dos Santos tinham 2 portas. Havia 2 folhas para as portas, 2 folhas dobráveis, 2 para cada porta. Nelas, isto é, nas portas do templo, havia querubins e palmeiras, como havia nas paredes. Havia também uma cobertura feita de madeira na frente do vestíbulo por fora. E havia janelas estreitas e palmeiras em ambos os lados do vestíbulo, bem como nas câmaras laterais do templo e na cobertura de madeira. Amém. Dando continuidade ao 11º módulo, quando tudo parece perdido, o versículo em destaque encontra-se no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 10. A palavra diz: Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem de suas iniquidades. Não se esqueça, a minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Preste atenção. Não sei você, mas a arquitetura não é bem o meu ponto forte. Admiro muito as construções grandes e bem feitas, mas me perco se vejo os detalhes de seus projetos. E na leitura desta semana temos a descrição do projeto de uma construção. Como cristãos, entendemos que não são os prédios, mas é a nossa fé que define nossa relação com Deus. A igreja não é feita de construções, mas de pessoas, e isso está completamente certo. Contudo, quando olhamos para esse texto da perspectiva do povo de Deus daquela época, enxergamos muito mais do que a descrição de uma construção. O templo simbolizava a presença de Deus para o povo de Israel. Ali eram feitos os sacrifícios que traziam perdão e ali se buscava a orientação dos sacerdotes sobre o caminho de Deus. O templo era um presente de Deus para que o povo pudesse viver a sua fé. Mas tudo estava perdido, porque o povo tinha escolhido afastar-se do Senhor. Deus tinha advertido diversas vezes que, se o povo escolhesse uma vida de pecado, haveria consequências graves e o Senhor se afastaria deles. Os profetas anunciaram fome, guerra e que eles seriam expulsos de sua terra. Tudo isso aconteceu. A Bíblia deixa muito claro que existem consequências para o mal sempre. Ao mesmo tempo, ela revela um Deus de misericórdia. Essa visão revelada ao povo no exílio mostra o desejo de Deus de reconciliar-se com aqueles que estavam sentindo na pele os frutos de sua rebelião. Várias vezes Deus permite que vivamos algumas das consequências do pecado, mas não significa que Ele nos ame mais. Não deixemos que o sofrimento ofusque o amor que Jesus tem demonstrado por nós. Que mais uma vez esse amor nos constranja e anime a buscar o perdão que Ele nos oferece. Recebam essas palavras em nome de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus Cristo, amado Mestre. Jesus, ajude-me a ouvir o teu chamado e a focar no teu amor. Eu estendo esta súplica aos meus filhos, parentes queridos, à minha família, a cada um que está ouvindo esta mensagem, a cada um que está impossibilitado de ouvir
na ala da oncologia, na pediatria, na UTI, no CTI, nos abrigos, asilos, moradores de rua, uma casa que encontra-se em pé de guerra, a família desunida, uma doença grave, um desemprego, algo parecido. Senhor, faça o milagre acontecer. Tu és o nosso único presente, o presente único. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreve em nosso canal, ative as notificações, nos recomende, compartilhe ao máximo. Até o próximo encontro, para a glória do Senhor.